Bem-vindo a esta reunião extraordinária da Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar na manhã de sábado, dia 26 de maio, enquanto aguardamos que recomece o Congresso do PS, que decorre no Expo Salão, na Batalha. É um Congresso que se deita cedo e sem batalhas à vista. O único debate que precedeu o Congresso, entre Pedro Nuno Santos, que quer puxar o PS para a esquerda, e Augusto Santos Silva, que o quer manter centrista, ficou resolvido no discurso de abertura dos trabalhos nesta sexta-feira à noite. António Costa quer o PS onde ele sempre esteve. À esquerda, sim, mas uma esquerda moderada, centrada, pragmática, que adapta os seus valores a cada tempo e não vive de amanhãs que cantam. Se por acaso ouvirem fundo durante esta reunião um som de foguetes, não são tiros de morteiro na batalha socialista, nem foguetório de um partido que acha que isto já está no papo. São mesmo foguetes da festa da Santíssima Trindade que este fim de semana se celebra na batalha. Neste episódio extra da Comissão Política, mais curto do que é habitual, vamos falar do primeiro discurso de António Costa e do que se pode esperar deste sábado de trabalhos. Tenho comigo a Luísa Meireles, jornalista do Expresso que acompanha o PS e o Governo. Olá, bom dia. E o Vítor Matos, editor de política do Expresso. Bom dia. Eu sou o Filipe Santos Costa. Luísa, o que é que retiras de mais importante do discurso com que António Costa abriu este Congresso? Várias coisas, entre elas principalmente o facto de que ele nunca teve dúvidas de que onde está e para onde vai, ou seja, para ele as querelas em termos ideológicos ou doutrinários são coisa que interessa a alguns, porque quanto a ele tem essa questão resolvida e ele até acha mais, ele acha que as massas também interessam-se pouco por isso. E se calhar tem alguma razão. Exatamente. Agora, e interessante também que eu achei neste discurso é que à medida que faz a história, portanto, nós sabemos que o Congresso começou com a homenagem a Mário Soares, o fundador, e o Partido Socialista, na verdade, confunde-se com Mário Soares, e ele, digamos que, e acho isso simbólico, o facto de ele entrar no palco pela mão de João Soares, que é o herdeiro, o filho de Mário Soares, de certa maneira, ele encarna a história do partido. Ele, Costa, coloca-se como o herdeiro da história do partido. E ele, todo o seu discurso é assim construído, portanto, é um discurso de esquerda, foi de esquerda, era lutar contra a ditadura, depois de 25 de Abril, contra quem queria lutar contra as liberdades, toma lá uma bricada ao PC, depois do pós-cavaquismo é lutar contra a corrupção, foi europeísta e foi aí que aproveitou para falar de José Sócrates, mas quer dizer apenas isso, que foi durante o período de José Sócrates que se assinou o Tratado de Lisboa, e depois terminou com as bandeiras do governo, enfim, e fez o balanço do governo como era natural que fizesse, defendendo o SNS enfim, ainda se colocando como a esquerda é uma esquerda que vai evoluindo no seu tempo, e hoje também a esquerda é ser a defender as causas fraturantes, como foi o caso que ele referiu, não só as causas de género e do casamento entre as pessoas do mesmo sexo, mas a eutanásia. Foi o último, aliás, dos líderes políticos que se afirmou a favor, que se colocou em relação ao diploma que vai ser votado na próxima semana. O que é bem um sintoma do pragmatismo de António Costa. Ele só se assumiu como defensor da eutanásia quando esse comboio já está mais do que lançado e a votação está marcada para a próxima terça-feira. Ele nunca se atravessou pela causa da eutanásia enquanto ela não era certa, nem se percebia o que é que daria. Provavelmente sim, porque eu achei graça porque foi depois do que... Graça é um termo, enfim, coloquial. Foi depois, quando o Rio, ontem, o Rui Rio coloca, e sabe-se isso durante a tarde, ele coloca-se a favor da eutanásia, já se sabia, aliás, mas, e depois disso, António Costa, no Congresso, também se confessa a favor da eutanásia. Eu achei que ele não se colocou pessoalmente a favor da eutanásia, mas colocou o debate sobre a eutanásia, ou o projeto sobre a eutanásia, no património do partido. É óbvio que há ali uma posição pessoal, mas ele é sempre muito cuidadoso nisso. Ele, pessoalmente, quando foi perguntado nas entrevistas, manifestou sempre dúvidas, dependia do que fosse a lei, ele é um otimista e acha sempre que as coisas vão correr bem. Ele costumava responder nestes termos, portanto, percebe-se que é um assunto que para ele não é uma coisa resolvida e clara e óbvia. Mas os líderes, muitas vezes, têm posições diferentes nestas questões do que são as posições no partido. O que ele fez ontem de importante foi assumir
isto como património do partido, que aliás foi uma proposta que veio do último congresso de Maria Antónia Almeida Santos e que fez o seu caminho e agora vai ter a sua conclusão. Vítor, e não é interessante que sobre o atual momento político, sobre os temas que fazem o noticiário por estes dias e nas últimas semanas, a eutanásia seja o único onde António Costa estaciona durante breves momentos? Sim, porque os outros são um bocadinho maçadores, digamos assim. São irritantes. São irritantes. São pessimistas e irritantes. Ele dá O caso Sócrates nunca existiu, a crise profunda no SNS, há só a promessa de que continuará a fazer cada vez melhor. Tudo aquilo que é um irritante para o governo não existe no discurso de António Costa. Isso é o costume em todos os governos, mas a verdade é que ele ali faz uma coisa, eu não acho que fique bem, tendo em conta a gravidade da situação das coisas que se passam no PS neste momento, ele colar a questão do combate à corrupção ao pós-cavaquismo. Ou seja, ele atira para o PSD e deixa completamente em branco a parte que diz respeito ao PS. O discurso é mais ou menos assim, e no pós-cavaquismo, a nossa luta pela transparência e no combate, e a nossa inovação no combate à corrupção. Ele próprio entende que tem um património sobre isso, porque ele mudou, como Ministro da Justiça, contribuiu para a alteração de alguma legislação nesse sentido, mas falar da corrupção e atirar só para trás para o período do pós-cavaquismo não parece bem quando tem um ex-primeiro-ministro e um ministro, neste momento, ministro do tempo de Sócrates, Manuel Pinho, sob fortes suspeitas, e depois mais os casos todos que têm a ver com as incompatibilidades do ministro Cisa Vieira, tudo o que está aí em cima da mesa, e mais a questão relacionada com os negócios, que, diga-se de passagem, tem a ver também, podemos alargar isto mais, e tem a ver com um património do PS, que é uma relação do partido e de muitas pessoas do partido com negócios e uma área. Os socialistas são muito pragmáticos também. Luísa, tu na noite de sexta-feira entrevistaste, logo a seguir ao discurso de António Costa, entrevistaste a eurodeputada Ana Gomes. Falaram, por exemplo, das questões que envolvem Cisa Vieira. Ana Gomes, que tem a sua agenda, não se deixa condicionar pelas pressões de António Costa para não falar de irritantes, conseguirá introduzir esses temas incómodos, como as suspeitas sobre Pedro Cisa Vieira, todo o caso Sócrates e todo o pântano em que se está a afundar o governo de Sócrates, ela conseguirá contrariar esta lei da rolha? Não sei, eu nem tão pouco sei se é isso que ela quer. Portanto, ela não quer indício, não, ela não quer discutir o caso Sócrates, ela quer que o partido reflita e tire lições disso e crie mecanismos para evitar que partidos porque ela também não diz que o PS foi o único, e é o único partido que tem aqueles casos, é o arco da governação, como ela, aliás, explica. E eu acho que é por isso aí também que o Costa, eu acho que não era minimamente de esperar que o Costa falasse sobre essas questões. Eu pensei que ele fosse arrumar de alguma forma a questão no discurso. Não, eu que acho... ele matasse, não, de outra forma, que matasse a questão Sócrates no discurso. Não, ele desde o princípio... Tinha essa expectativa. Isso é uma coisa que ocorrerá... Olha, por exemplo, hoje, que é quando falaram os deputados, mas penso que não vai, eu acho que não vai mesmo ser um tema, porque aquela que é a grande, ou que foi a grande impulsionadora deste debate, que é a Ana Gomes, ela não quer colocar a questão nesses termos. Ela diz, aliás, ela propõe que o partido reflita e que apresente propostas aos cidadãos, portanto, em termos eleitorais, para que isso, para dentro do partido, que mecanismos que evitem situações deste tipo, que indivíduos instrumentalizem o partido para o seu próprio benefício e, por outro lado, dê aos cidadãos em propostas eleitorais sugestões e, enfim, maneiras de combater a corrupção. Portanto, eu acho que o caso Sócrates não vai mesmo aparecer. Então, a ser assim, o que é que António Costa quer realmente que o PS debata? O risco dos robôs destruírem o ser humano? Não, ele que quer é uma mesmo... frase de António Costa no discurso de ontem. Mas eu acho que o discurso de António Costa é uma coisa, é um discurso de abertura. É um discurso que, aliás, nem está escrito, portanto, é um discurso que ele vai fazendo com alguma facilidade, na medida em que correu o país a falar sobre esta sua moção e, portanto, para ele foi-lhe muito fácil, e nisso não teve, e eu que o acompanhei em algumas dessas, eu já tinha ouvido aquilo. Mas eu acho que é engraçado aquela conversa dos robôs. Eu sei do que é que ele está a falar, eu consigo perceber onde é que ele quer chegar, mas aquilo pareceu-me tanto século XIX, quer dizer,
Que os robôs roubam os... A automação que vai tirar o trabalho às tecedeiras. Mas quer dizer, eu achei piada, porque até pensei se havia a possibilidade de um robô roubar o lugar ao secretário-geral do PS, mas talvez seja da cabeça. Bom, de certa forma, aquele está em piloto automático. Ele, aliás, falou as pessoas da minha geração que ainda têm um longo trabalho, uma vida de trabalho à sua frente. Foi aí que se me fez essa ideia. Dava um bom romance. Não, mas penso que não. Acho que ele quer mesmo debater em termos... Ele quer colocar estes 4 desafios que ele diz como as próximas bandeiras da esquerda e do seu partido. Luísa, mas são 4 desafios tipo Miss Mundo. Toda a gente concorda. Ninguém pode discordar. Salvem as baleias, acabem com a guerra. Dá para fazer uma geringonça enorme do CDS ao Bloco de Esquerda. Exatamente. E o que é que já se sabe qualquer coisa sobre a nova equipa dirigente do PS? O facto mais notório é a substituição de João Galamba enquanto porta-voz do partido por Maria Antónia Almeida Santos. O que é que sinais nos dá estas alterações de equipa? Eu queria apontar esse caso e um outro caso, que é o da Mariana Vieira da Silva. Ou seja, o Galamba parece-me mais óbvio que neste momento o papel que ele tinha, que era mais truculento, de resposta rápida e malhar até... na direita. Exatamente, para usar a expressão do outro, neste momento já não é preciso, porque a sociedade já está pacificada nesse âmbito, a solução governativa, a geringonça já está aceite e também o PSD é outra, a oposição é outra. Portanto, eu acho que, ao mesmo tempo, eu também acho que o Galamba se tornou um bocadinho omnipresente e talvez tivesse criado alguns anticorpos. Ele falava e confundia-se a sua voz, como não se sabia quem estava a falar, se era o cidadão Galamba, se era o deputado Galamba ou se era o porta-voz do PS. Eu acho que eles, ao escolherem Maria Antónia, dão um ar mais, um tom mais solene e institucional para reservar. Quando vai falar... o porta-voz do PS é a voz do partido. Acho que isso tem por aí. O outro aspecto importante que eu noto, aliás, o Secretariado Nacional do PS, ao qual pela primeira vez acedem membros do governo, como tal, sempre naquela linha centrista do que não dá a uns nem a outros e junta-os a todos, portanto nós temos... Equilíbrios. Os equilíbrios. Temos o Marcos Perestrelo e temos o Pedro Nuno Santos. E temos Mariana Vieira da Silva, que é o seu número 2 no governo, o seu braço direito no governo, que vai hoje apresentar a sua moção. Nós, quando falamos em possíveis sucessores, nunca nos lembramos da Mariana. E eu acho que, de repente, pensei, a Mariana é notoriamente a pessoa que o António Costa está neste momento a promover. Do ponto de vista do tirocínio, o que é que o dia de hoje nos pode trazer? Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que diz a Luísa, que eu acho que faz sentido, que é, Galamba sai da Comissão Permanente e prefiro Silva também. Há aqui uma desesquerdização da cúpula do partido, parece-me. Achas que esta é uma estrutura mais descafeinada do ponto de vista um bocadinho, acho que é mais. No caso do Galamba é evidente que é uma maneira de mudar o tom de comunicação do partido e menos incendiária, mais tranquila, mais institucional. Mas também percebe-se que o partido está a tentar recentrar-se outra vez porque vêm eleições e parece que a tese que prevalece é que as eleições se ganham ao centro e que não se ganham à esquerda, como a tese do Pedro Nuno Santos. Apesar deste duplo discurso, eu era capaz de apostar que podia estar perfeitamente combinado. Tu cobres a esquerda, eu cobro a direita, e fazemos António aqui... Costa convém ser a síntese dessa... Sim. Exatamente. Há duas linhas, exímio. Há uns que cobrem a esquerda, outros que cobrem a direita, parece que há aqui grandes divergências, no fundo está o partido a fazer um varrimento de não deixar nenhuma ala descoberta, como se fosse um jogo de futebol. Os jogadores têm que estar posicionados até ao máximo que o campo do partido lhes permite. E só para acabar, Vítor e Luísa, o que é que se pode esperar deste sábado, nomeadamente do ponto de vista de tirocínios, de senhores ou senhoras que se seguem? Já chamaste a atenção para o discurso de Mariana Vieira da Silva, que está a ser bastante insuflada por António Costa, e para além dela? Para além dela, eu fazia, e para além daqueles institucionais, digamos assim, Ferro Rodrigues, César, Manela Alegre, etc., se o podemos colocar nessa prateleira, vão então surgir os deputados, os militantes, deputados não militantes, aqueles que, enfim, apresentarão as suas questões e aí
Assis vai falar, Ana Gomes vai falar, Pedro Nuno vai falar, João Galamba vai falar, portanto nós vamos ter aqui um leque variado. Eu gostava de chamar a atenção também, vai haver aqui um pequeno núcleo europeísta, europeu, porque isso foi uma das grandes falhas do Congresso, quer dizer, na intervenção do Costa, ele falou muito pouco da Europa. E, portanto, agora, provavelmente porque vamos ter aqui o presidente do Partido Socialista Europeu, o Stanishev, vamos ter o Zorrinho a falar, claro, que é o chefe da delegação do Partido Socialista na Europa, no Parlamento Europeu, e ainda havemos de ter o líder dos sociais-democratas Vítor. no Parlamento. Eu destacaria que eu acho que o discurso mais esperado hoje é o de Pedro Nuno Santos. Portanto, é o homem de quem se espera que esteja a preparar o futuro e vamos ver se ele nos dá uma intervenção satisfatória e condizente com as expectativas que ele tem criado, ou se vai fazer uma intervenção mais moderada e mais descafeinada, como tu estavas a dizer, para não levantar grandes ondas. E de como vai reagir o Congresso. O Congresso. Eu acho que ele vai fazer uma declaração forte e eu acho que ele vai ser bem recebido pelo Congresso, mas cá estaremos depois para comentar esse e outros discursos. Este episódio teve a edição multimédia do João Santos Duarte, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Até à próxima.